Olá, professora, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que estiver vendo a nossa apresentação. Meu nome é Jennifer Garcia e participo do grupo que vai falar sobre a doença de Chagas. Vamos especificar alguns pontos como formas de transmissão, sintomas e etc. Iremos dar início com a Juliana falando sobre a caracterização do agente etiológico. Trypanosoma cruzi, protozoário flagelado, responsável como agente patológico da doença de Chagas. Antes de falarmos sobre este protozoário, vamos entender o conceito de agente etiológico ou patológico. Agente etiológico ou patológico é nada menos que aquele que é capaz de desencadear sinais e sintomas de uma ou mais patologias, o que quer dizer que este, então, é organismo causador de uma determinada doença. Apesar que confundido, vale a pena a gente falar que agente etiológico se diferencia exponencialmente do vetor, e isso conclui-se pelo fato de que o vetor é somente o transportador do agente etiológico. No caso da AIDS, temos como agente etiológico o vírus HIV, e na doença de Chagas, um protozoário chamado de Trypanosoma cruzi. E o seu vetor é o barbeiro. Esse parasita ele possui grande facilidade de adaptação quando em passagem de um hospedeiro para o outro, devido ao mecanismo dele próprio, que ele mesmo gera. Dado como protozoário flagelado, unicelular e parasita obrigatório, ou seja, possui uma única célula, possui um tipo de parasita obrigatório, ele não consegue viver independente de seu hospedeiro, apesar de possuir somente uma mitocôndria. Como características morfológicas do seu ciclo vital, a gente pode destacar três fases do Trypanosoma cruzi, sendo elas amastigota, epimastigota e tripomastigota. A mastigota, de forma arredondada, apresenta-se na fase crônica da doença, também na fase intracelular. Mostra-se em flagelos. Epimastigota, com tamanho variável, alongado e um núcleo semicentral, representa-se a forma encontrada no tubo digestivo de seu vetor. E a tripomastigota, apresentando um formato alongado, mostrando-se em S ou C, onde já se ocorre a fase aguda da doença, já na fase extracelular, na circulação do sangue. O ciclo de vida desse protozoário se inicia quando o seu próprio vetor ele se alimenta do hospedeiro vertebrado e após um tempo dele eliminar as fezes e a urina dele ao mesmo tempo, dá início à fase tripomastigota, que após a forma tripomastigota entranhar na pele, ele infecta assim as células do hospedeiro, o que vai formar a mastigota. Após a pele ficar totalmente repleta de parasita, tem novamente a mudança para a nova forma tripomastigota, o que ocorre então um rompimento das células para que os mesmos possam estar agindo na corrente sanguínea. Mas o que ocorre quando um barbeiro picar um hospedeiro vertebrado nessa fase? Espera-se que os protozoários transfiram-se em parte para o corpo do inseto, chegando ao seu intestino, onde vai ocorrer a transformação da fase para epimastigota. No intestino do inseto, após tornarem-se epimastigotas, novamente os parasitas vão se transformar em tripomastigotas, o que vão ocasionar este mesmo ciclo hospedeiro pós-hospedeiro. A transmissão da doença de Chagas se dá através do inseto chamado barbeiro. Ele gosta de se esconder em pequenas frestas e buracos nas residências e tem hábitos noturnos. E apesar de ser do conhecimento popular de que a doença se origina no inseto, na verdade, o protozoário que causa a doença está nas fezes do inseto, pois ele se infecta ao picar algum outro animal que já esteja infectado com a doença. Desta forma, ele irá transmitir a doença picando uma pessoa e no local que acontecer a picada vai causar muita coceira e o indivíduo, ao arranhar a pele para coçar, vai acabar fazendo com que as fezes que o animal deixou no local entrem em contato com a corrente sanguínea e assim acabando se infectando com a doença de Chagas. Essa é a forma mais comum de transmissão, podendo haver também, de forma mais rara, de mãe para filho via placenta, caso a mãe esteja infectada, por via oral, consumindo alimentos infectados como açaí, caldo de cana-de-açúcar, carnes de animais,
e por compartilhamento de seringas também. Olá, meu nome é Theo Anthony e eu irei falar sobre como se prevenir contra a doença de Chagas. Como forma de prevenção coletiva, a melhor forma de prevenir é impedir que o barbeiro forme colônias em casas e em construções. Como fazer isso? A melhor forma seria através de placas de metal ou mosqueteiros em janelas, frestas como em telhados ou em portas. Também existe uma forma de proteção individual, que é através do uso de calças, repelente e camisas de manga larga, principalmente caso você vá entrar em áreas de mata fechada para pesca ou caça, alguma coisa dessas. Também existe uma das melhores formas de prevenção, que seria através da conscientização pública. Falar para parentes, amigos ou qualquer outra pessoa, seja do trabalho, como se prevenir, para que usem o repelente, para que usem calças de manga largas, para o uso de mosqueteiros, todas essas coisas. Oi pessoal, eu vou falar sobre os sintomas da doença de Chagas. Um dos sintomas é o aparecimento de gânglios. Para quem não sabe, quando o organismo está com uma infecção, é comum os gânglios linfáticos incharem, podendo ser palpáveis e sentidos, e até mesmo ficarem doloridos. Eles ficam localizados, esses gânglios, na virilha, axila, pescoço, atrás do joelho e nas clavículas também. A mesma possui duas fases, uma aguda e uma crônica. Na fase aguda, os sintomas duram de 3 a 8 semanas e podem ser febre intensa, prolongada por mais de 7 dias, fraqueza contínua, dor de cabeça e inchaço nos rostos e pernas. Já na fase crônica, ele está mais ligado a distúrbios no coração, intestino ou esôfago, como insuficiência cardíaca, megaesôfago e megacolon. Segundo a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, os portadores dessa doença, 70% desses portadores ficam de 2 a 3 décadas na sua fase assintomática ou indeterminada. Também é importante falar que, além dos aspectos orgânicos característicos da doença, as pessoas que têm e sofrem com a doença de Chagas, elas enfrentam dificuldades físicas, econômicas, sociais, que comprometem a qualidade de vida desses indivíduos. Obrigada. Eu sou a Giovana e eu vou explicar como diferir dos outros grupos da doença de Chagas. Ele é conhecido como T. cruzi, se diferencia pelos hipermastigotas, que fica no intestino posterior. Eles se diferenciam mais na tripomastigotas metacíclicos, os quais costumam ser eliminados pelas fezes e urina do vetor. Sendo assim, são capazes de contaminar o hospedeiro vertebrado.